cientistas descobrem que plantas parasitas espionam suas hospedeiras para saber qual é a melhor época para se reproduzir. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Quando eu estudei ecologia na Unicamp, um dos nossos professores dizia que o mundo é verde. Essa afirmação é extremamente significativa porque os maiores organismos do mundo e os organismos que dominam o mundo são as plantas, uma vez que elas são as responsáveis por produzir grande parte da energia biológica que praticamente todos os seres vivos usam para sobreviver. Em outros vídeos eu já mostrei para vocês que nós dependemos da energia luminosa do Sol, que é transformada pelas plantas em energia biológica através de um processo chamado de fotossíntese para sobreviver. No final das contas, todos somos movidos à luz. Então sempre que eu falo de plantas, ou sempre que vocês estudam plantas, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele organismo que possui uma estrutura verde e que geralmente essa pigmentação verde está diretamente ligada a folhas. As folhas são os órgãos das plantas que são responsáveis por fazer esse processo de transformação de um tipo de energia luminosa em energia química. E é essa energia química na forma de glicose, na maioria das vezes, que é produzida a partir da fotossíntese. Só que existe um conjunto de plantas que não faz fotossíntese. E esse conjunto de plantas funciona exatamente como outros organismos, como por exemplo animais, que roubam nutrientes e roubam açúcar de outras plantas. Existem plantas que são parasitas de outras plantas, como se elas fossem carrapatos umas das outras. Essas plantas não produzem suas próprias folhas e não fazem fotossíntese. Em geral, quando a semente de uma plantinha dessa germina, ela produz uma outra plantinha que não produz nem folhas e nem raízes, e essa ponta dessa planta que está crescendo vai se direcionando até encontrar o caule de uma hospedeira. Quando isso acontece, essa parasita libera enzimas para furar o caule dessa outra planta e acessar os vasos condutores dessa planta hospedeira. Você deve lembrar lá do seu colégio do xilema e do floema. O xilema é aquele vaso condutor que leva água e nutrientes da raiz para a folha, e o floema é aquele vaso condutor que gera a seiva elaborada, principalmente substâncias produzidas pela folha, de volta para o resto do corpo da planta. Essa plantinha se junta ao xilema e ao floema e suga esse açúcar e esses nutrientes produzidos por essa planta hospedeira para conseguir crescer e sobreviver. Em alguns casos, a infecção por esse parasita é tão grande que ele pode matar a planta hospedeira. Todo esse processo de contaminação de uma planta pela outra é muito bem descrito na literatura e muito bem estudado pelos pesquisadores. No entanto, havia um sistema que ainda era desconhecido. Em geral, a plantinha parasita produz suas flores de maneira sincronizada à plantinha parasitada. Existia alguma maneira que essa planta parasita conseguia perceber que a parasitada ia produzir suas flores e ela fazia o processo ao mesmo tempo. Em geral, as plantas possuem sistemas bioquímicos que conseguem fazer com que ela perceba o ambiente e produza respostas a esse ambiente. Um exemplo disso é que quando uma semente cai no solo, ela só vai germinar quando esse solo estiver úmido ou quando ela ficar embebida. Em geral, as sementes ficam num estado de dormência, esperando o melhor momento para germinar. Os pesquisadores conseguem entender, por exemplo, que determinadas plantas produzem sinais bioquímicos de que o ambiente está ideal para ela se reproduzir. Plantas de clima muito marcado, por exemplo, em que o outono e o inverno têm dias muito curtos, conseguem perceber através de suas folhas que está na época certa para se reproduzir, quando os dias começam a ficar mais longos. Quando isso acontece, as folhas produzem determinados hormônios que são liberados no floema para avisar o resto da planta de que está na época certa de produzir as flores. O que os pesquisadores conseguiram provar nesse trabalho é que além de roubar açúcar, água e sais minerais da planta hospedeira, a planta parasita consegue espionar o momento certo para se reproduzir. Quando os hormônios são liberados no floema, a planta parasita consegue perceber essa variação e entender que a planta parasitada vai produzir suas flores. E a partir desse momento, ela também entra em estágio reprodutivo. Os pesquisadores que publicaram esse trabalho argumentam que essa sincronização é muito vantajosa para a planta parasita, uma vez que esforços de reprodução, como por exemplo para atrair polinizadores, podem ser compartilhados entre as duas plantas, e que plantas parasitadas podem ser plantas anuais que vão morrer depois da reprodução. Assim, a planta parasita já teria produzido suas flores e suas sementes e conseguiria passar seus genes para frente através da reprodução. É isso! Se você gostou do vídeo de hoje, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você acha que também pode
pode gostar. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que são publicados todas as quartas e sextas-feiras. Não se esquece das nossas lives de quinta-feira também. Até a próxima, tchau!